Caríssimos irmãos e irmãs, que o Senhor vos dê a sua paz. A palavra de Deus dirigida a nós no dia de hoje chama a atenção dos pastores. Quando nós usamos esta palavra pastor, ela é muito abrangente. De uma forma muito especial, ela vai ao encontro de todos aqueles que foram eleitos ou que assumiram uma missão. Pastor é aquele que designado a um serviço. A dinâmica do encontro, do cuidado. Então, diante da nossa realidade, nós nos encontramos com bons pastores, aqueles que dão testemunho e que assumem verdadeiramente a missão dada e a ele confiada. E temos também aqueles que deixam a desejar, que estão neste cargo, mas que não conseguem assumir com disposição este chamado. Então, por isso que a primeira leitura faz uma advertência. Ai daqueles que são pastores, e que o rebanho está se extraviando, sumindo, sendo escravizado, colocado em perigo, por causa do seu pouco cuidado. E assim nós precisamos olhar para a nossa realidade e percebermos como nós estamos designando este papel. E aí, quando se fala de pastor, além da hierarquia, que muitas vezes vem à nossa cabeça quando nós falamos da estrutura da igreja, podemos dar este título a outros. Os coordenadores das suas pastorais, aos pais de família, aos nossos governantes. Todos estes são pastores e carregam em si esta missão. E aí, quando o Senhor chama a atenção, todos nós precisamos perceber se de fato estamos conseguindo cuidar do rebanho. Se há perigos, nós estamos conseguindo afastar estes perigos. Quando se fala de pastor na visão bíblica, o pastor é aquele que o dono confia o seu rebanho. E ele deve cuidar como se fosse dele, percebendo as ovelhas, deixando com que estas conheçam a sua voz, sintam o seu cheiro e não sejam confundidas. E assim ele consegue agregar todas as ovelhas no mesmo redil, pois quando estas estão juntas, o rebanho é mais forte. É melhor o cuidado, a atenção. Mas ao mesmo tempo, o pastor que é pastor, ele consegue perceber o perigo. Ele identifica aquela ovelha que está doente, ele cuida, dedica carinho, atenção, carrega nos ombros, até que esta esteja pronta para continuar no redil. Então, essa chamada de atenção da primeira leitura não é para punir e nem banir. É o que muitas vezes nós compreendemos e usamos de forma errônea a palavra de Deus. Quando o Senhor nos chama a atenção é para a nossa conversão. É para que tenhamos mais cuidado. E não para nos acharmos os donos da razão, usando a palavra de Deus para machucar e para ferir. Se assim nós fazemos, também não somos pastores.
porque todos nós, independente do lugar aonde estamos, somos um rebanho a caminho. A uns foram confiados um redil, a outros foram confiados fazer parte deste redil, mas não de uma forma passiva, sem atenção, sem proatividade. Porque bem sabemos que no nosso meio existem também aquelas ovelhas que são rebeldes, ovelhas que por qualquer motivo se desviam, e ao se desviarem, ainda continuam atormentando para que outras também se desviem. Ovelhas que não perceberam também a sua missão, desistem com facilidade da graça de Deus, do reino de Deus, porque não veem em seus pastores a graça. Ovelhas que são apegadas às pessoas e esquecem de se apegarem a Deus. E vão esquecendo que pessoas também podem nos decepcionar. Então, por isso que não podemos ser um rebanho imaturo. Existem aqueles que são os líderes, que estão à frente, mas esses também estão a caminho e vacilam. Então, como que nós podemos melhor compreender a nossa missão? Rezar uns pelos outros. Apresentar essa disposição amorosa que Deus tem para conosco. Aprendendo a nos perdoar. Estendendo sempre a mão àqueles que vacilam. E percebendo que é assim que o redil melhor vai caminhar. E aí nós vamos rezar com o salmista nessa certeza de que o Senhor é o nosso pastor, e a nossa felicidade quando confiamos neste pastor é infinita. E é o único que nós precisamos e devemos confiar inteiramente, sem nos deixar confundir, sem medo. E lembrando que aquele que confia verdadeiramente no Senhor, Ele pede a nossa disposição à conversão, a sermos melhores, a ouvir a Sua palavra, criar intimidade por meio da palavra, por meio da comunhão que nós recebemos, nos fortalecendo pelo meio dos sacramentos, e querendo ser ovelhas que seguem verdadeiramente o pastor. Infelizmente, irmãos e irmãs, quantos de nós, enquanto ovelhas, buscamos sempre uma forma de burlar as coisas de Deus, olhando simplesmente para aquilo que nós queremos naquele momento. Isso não quer dizer compromisso. E assim, quando nós não somos atendidos, nós abandonamos este Deus. E aí o final da primeira leitura, unindo com a segunda, diz que é o Senhor mesmo quem vai tomar conta deste redil. É o Senhor quem vai assumir a frente e vai colocar outros pastores, também nos lembrando a missão que nós acabamos de ouvir dos apóstolos no Evangelho. E aí o Senhor, percebendo as suas ovelhas dispersas, envia o seu Filho com amor, com cuidado, com disposição, para unir todos nós num único redil. E qual é este sinal? A sua cruz redentora, o seu sangue gerador de vida, a sua disposição para devolver a nós a dignidade de filhos e filhas de Deus. Por meio da sua cruz, o Senhor nos uniu,
nos fez membros de uma única só família. Então, por isso que unidos nós não podemos condenar e nem nos tornar alheios à vida do outro. Tornar alheios não para fazer fofocas, não para denegrir, não para manchar a imagem do outro, mas nessa disposição de filhos de Deus, estendendo a mão, cuidando, zelando, para que o rebanho e a família de Deus cresça, como bem ouvimos. Que aqueles que ouvem o Senhor vão se multiplicar e a família vai crescer. Assim deve ser a nossa vida. E depois o Evangelho nos apresenta essa disposição do Senhor e ensina a nós essa disposição. Mesmo cansado, o Senhor percebe a dor e o desespero das ovelhas que caminham como que sem pastor. E o Senhor tem compaixão. Sentimento divino que todos nós devemos cultivar. Diferente de pena, porque pena nós ficamos olhando à distância, até choramos, mas não nos envolvemos. Então o Senhor é aquele que olha com compaixão, sente o sofrimento, coloca-se ao lado daqueles que sofrem e o que Ele faz? Estende a mão, mesmo cansado. Então isso é para ensinar para nós também, que aquele que necessita, ele necessita e nós não podemos dizer não. Devemos ter um coração disponível, devemos praticar a compaixão. Isso sim faz parte de nós, que nos denominamos cristãos. Sentir compaixão do outro em todas as situações da vida. Porque quando nós fazemos isso, nós damos testemunho, um testemunho que gera vida. E se nós bem ouvimos a palavra de Deus, o Senhor vem para agregar todas as pessoas de diferentes lugares, mostrando que o teu amor, ele é infinito, ele não faz distinção. E se assim nós caminhamos, irmãos e irmãs, vamos cada vez mais frutificar. Vamos ser cada vez mais família, que percebe a dor, que sente compaixão, que se envolve e gera vida. Então que a palavra de Deus no dia de hoje nos ajude a perceber a nossa missão enquanto pastores e ovelhas, enquanto um grande redil que caminha junto e que estamos unidos pela cruz de Cristo. Assim, nós seremos verdadeiramente felizes e podemos reafirmar este salmo, que quem caminha com o Senhor caminha por verdes pastagens e não vai nos faltar a segurança e o abrigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito